o placebo. Você é o seu placebo. Esse podcast vai ser uma resenha de um livro do Joe Dispenza, que eu conheci ele faz pouco tempo e já estou apaixonada pela forma com que ele fala. Tá tudo alinhado dentro do que eu acredito. E eu trouxe hoje para vocês, eu acho que vai ser um dos podcasts mais ricos de informação para a gente viver melhor. Então, é assim, ouça com maior atenção do mundo que pode mudar a sua vida. Ele já começa dizendo que somos todos criadores. Nós somos criadores da nossa realidade. Então, a gente cria as nossas alegrias, tristezas, doenças, a gente cria tudo. Nós somos criadores, guarde essa frase. A nossa atitude, ela afeta a nossa saúde e a duração da nossa vida. Então, como a gente leva a vida, qual vai ser essa qualidade de vida, né? Se você leva uma vida com tristeza, com ressentimento, com mágoa, com julgamento, você vai levar a sua vida de uma forma muito triste. É essa mensagem que você vai passar o quê? Para suas células. E aí é onde você vai desenvolver doenças, síndromes e um monte de coisa. Os otimistas, ele diz que os otimistas são mais saudáveis, sentem menos dor, são mais felizes, obviamente, vivem mais, eles se protegem contra doenças cardíacas, mesmo com histórico familiar. Então, o sorrir influencia na sua imunidade. Olha isso, gente. Quando eu conheço uma pessoa, eu tenho uma amiga que é super, hiper otimista, a gente até brinca com ela, minha amiga Érica, que a gente até brinca com ela dizendo, a sua frase é, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É isso que ela fala o tempo inteiro, mesmo com a casa caindo, vai dar tudo certo. E com certeza ela é uma pessoa que nunca nem fica gripada, gente. Eu nunca vi Érica doente, nunca. Então, realmente, eu acredito muito que os otimistas são pessoas que vivem mais. Quando nós somos condicionados e acreditamos no que as pessoas dizem a nosso respeito, afeta o nosso desempenho. Se você está do lado de uma pessoa, seja marido tóxico, seja mãe, pai tóxico, seja quem te criou, seja chefe, seja qualquer coisa, quando você escuta o tempo todo que você não é capaz, que você nada dá certo com você, você acredita naquilo e a sua vida é feita dessa forma. Tudo você acha que você tem um baixo desempenho porque você acredita no que a pessoa te diz. Então, é muito importante a gente o quê? Fazer o autoconhecimento, né? Projeto Vem tá aí para vocês. Projeto.vem lá no Insta. Para vocês o quê? Começarem a tirar as crenças que faz você não ir para frente, que são as crenças limitantes. A gente vai ter um podcast disso ainda sobre crença limitante. Outra coisa que ele fala que eu acredito muito e ensino dentro do projeto é a nossa intenção. Tudo que a gente coloca em intenção tem melhor resultado. Então, quando a gente... eu sempre pergunto pro Michel, meu marido, por que as pessoas sempre querem o pão na chapa dele? Ele fala, porque quando eu vou fazer o pão na chapa, eu falo, esse vai ser o melhor pão na chapa que essa pessoa vai comer. E porque as pessoas vão em casa e pedem o pão na chapa dele. Então, assim, tudo que a gente coloca em intenção, a gente tem mais resultado. Isso é muito comprovado. Eu, quando eu fui fazer o projeto, eu meditei e coloquei uma intenção, que não foi a financeira. E a intenção que eu coloquei, todo mundo até agora que fez o projeto está acontecendo a intenção que eu coloquei. Então, isso realmente funciona. Ele fala que a gente... existem 3 coisas na nossa vida. O condicionamento, a expectativa e o significado. Qual que é o condicionamento? Ele dá o exemplo da aspirina. Então, você tá lá com a sua dor de cabeça bombando, ou começa uma dorzinha de cabeça e você fala, só vai melhorar se eu tomar aspirina. Se você tomar um remédio de açúcar, que é o placebo, achando que é aspirina, a sua dor de cabeça vai passar. Porque você já está condicionado a ter dor de cabeça e tomar a aspirina.
ultimamente, eu espero minha dor de cabeça tá muito forte para tomar um remédio. Porque quando ela tá no comecinho, eu tomo água, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer 1000 coisas. Mas assim, eu não tomo remédio. Eu só tomo se realmente eu estiver passando mal. Então, esse é o condicionamento da nossa vida. A expectativa é, por exemplo, quando tem uma nova medicação. Então, você fica naquela expectativa para tomar um novo remédio que vai lançar, que vai sarar a sua dor de cabeça. Eu estou dando exemplo do remédio, mas isso é para a vida. E o significado é quando um novo significado traz quando a gente tem algo novo, quando a gente coloca mais energia naquilo. Então, quanto mais significado a gente dá para algo, mais resultado a gente dá, que é a intenção, tá? O significado é uma intenção. Então, pensamentos iguais geram o mesmo resultado. O seu passado é o seu futuro, se você não trabalhar o seu passado. Porque se você trabalhar o seu passado, ele não vai te atrapalhar no futuro. Então, por isso que é muito importante, mais uma vez, o autoconhecimento. Novos pensamentos são iguais a novas escolhas, iguais a novos comportamentos, novas emoções, que geram o quê? Evolução. Então, guarda isso, guarda isso. Novos pensamentos, mais novas escolhas, novos comportamentos, novas emoções, é igual a evolução. Quando você trilha este caminho, você começa o seu processo de evolução, porque a gente não termina nunca o nosso processo de evolução. Então, quando a gente aciona novos pensamentos, a gente transforma neurologicamente, química e geneticamente. Então, você tem ideia de quando vem o novo para a sua vida, o quanto isso muda? E aí você adquire novas conexões com novos pensamentos para ativar novos genes imediatamente. E quando a gente atinge novos genes, é renovação. É só coisas boas. Então, aprender coisa nova ativa o cérebro, que pode mudar a sua atitude. Então, até para quem é mais velha, canso de falar para minha mãe, vai fazer aula de inglês, vai fazer coisas que trabalham a sua cabeça. Porque ficar no joguinho, ficar vendo programa de fofoca, ficar vendo novela, não trabalha a cabeça. Então, a gente tem sempre que estar trabalhando a nossa mente. Então, a mudança ela pode causar um desconforto para a pessoa desistir e continuar no tudo igual. Então, a nossa mente, ela trabalha a favor e trabalha contra a gente, tá? Então, isso é muito importante. O desconhecido faz a gente criar. Então, quando a gente está no desconhecido, a nossa criatividade aumenta, porque a gente já não está acostumado. Então, a gente trabalha mais a nossa cabeça para o desconhecido, quando o desconhecido vem para a gente criar. Vendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, a gente fica atrofiado. Então, quando você está na mesma rotina sempre, não sai dela, não vai em lugar novo, não conhece pessoa nova, não trabalha a sua mente para coisa nova, você atrofia, porque você nem sabe o que está acontecendo no mundo lá fora, porque você está dentro de uma bolha. E essa bolha não é saudável. Então, aquela preguiça de fazer a social, preguiça de conhecer pessoas, não pode existir. Você tem que conhecer novas pessoas e novos ambientes para sua cabeça trabalhar, para sua criatividade fluir. Outro dado muito importante que ele traz no livro: 95% somos nosso inconsciente, com os nossos hábitos, pensamentos negativos que criamos por 35 anos. Só 5% é nosso consciente, por isso é tão difícil mudarmos. Precisamos quebrar isso com o quê? Autoconhecimento. Não sou eu que estou falando, gente, é o Joey. Então, assim, não tem outro remédio a não ser o autoconhecimento. Ele é muito importante mesmo. Então, por exemplo, se você tem um trauma de falar em público e você nunca mais falou porque você liga aquele trauma e você nunca mais tentou de novo, você vai ficar travado e, de repente, esse pode ser o seu dom. Eu nunca fui boa em apresentar na escola as coisas. Só que depois eu fui descobrindo que a comunicação era meu dom. Então, imagina se eu tivesse travado nas apresentações da escola lá atrás. Então, não deixa isso travar. 5% das pessoas nascem com a tal da genética e 95% desenvolvem com seu estilo de vida, comportamento e pensamento. Então, não é porque o seu pai, a sua mãe teve câncer que você vai ter. Se você tiver um estilo de vida diferente, você pode nunca desenvolver esse câncer, mesmo ele sendo genético. Então, isso é muito importante, porque a gente fica condicionado a entender que na minha família tem, eu vou ter. E aí, com certeza, você tem com esse pensamento.
Então, os genes ativados, o que eles trazem? Estresse emocional, tá? Quando você ativa esses genes. Genes são alterados por relações com a família, amigos e práticas espirituais, e etc. Então, é isso, não se apegue à genética. Ferramentas da consciência, crenças, orações, pensamentos, intenções, fé influenciam a nossa longevidade, felicidade do que os nossos genes. Então, preste bem atenção. A consciência traz isso pra gente. Quando a gente vive na inconsciência, a gente não consegue viver dessa forma, tá? Sobre a epigenética, ele fala que é o acima do gene, que é o ambiente. Epigenética igual ao ambiente que você vive. Ele dá o exemplo de gêmeos, que têm o mesmo gene com resultados diferentes. E as emoções negativas, que são elas: agressividade, competitividade, ódio, medo, ansiedade, depressão, culpa e vergonha. Essas são emoções negativas. Não nos trazem o bem-estar essas emoções. Então, para reduzir o estresse com emoções positivas, mudam a epigenética, o ambiente e melhora a saúde. O modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? Respostas de estresse ativada. Ficamos focadas no corpo, ambiente e tempo. Isso é muito legal, gente, porque assim, ele fala sobre o modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? O modo sobrevivência é isso, quando a gente só fica ligado no ambiente, tempo e corpo. Isso quer dizer que a gente não relaxa, a gente fica no julgamento e a gente não consegue trazer coisas novas, tá? Então, o lobo frontal, por exemplo, ele é nosso centro criativo. Ele é a parte do cérebro que a gente aprende coisas novas, que permite ver quem você é, que desconecta do modo sobrevivência e te leva mais na consciência e que não temos o ego. Ficamos mais abertos, sem julgamento. O ego, gente, o ego desequilibrado, ele faz a gente ficar julgando o tempo inteiro. E quando a gente julga o tempo inteiro, a gente não é feliz, porque a gente só está julgando. E não está olhando para a nossa própria versão, sabe? Então, o ego atrapalha também quando ele não está em equilíbrio. E quando você fica consciente, você pensa melhor. Então, as emoções positivas, elas fazem o nosso corpo e cérebro desabrochar. Elas liberam a ocitocina, que desliga os receptores do medo e da ansiedade. Quem já não ouviu falar da ocitocina? Quando a gente falam que é o hormônio do amor, né? Então, assim, é porque é isso. Porque quando você tá apaixonado, como você fica? Você nem pensa em mais nada. Você só pensa, você tá sempre feliz, tá sempre sorrindo. Então, quando a gente tá nessa emoção, a gente tem menos medo e mais confiança. Gratidão. Gratidão é a emoção mais poderosa que existe. Não é a gratidão que tá banalizada hoje, de tipo, tudo gratidão, 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 gratiluz. Não, não é isso. A gratidão, ela é o agradecer sem antes ter acontecido. Você já é grato sem ao menos você ter aquilo. Então, você já agradece todo o tempo. Mas agradece do coração, não é agradecer da boca para fora. Então, a meditação, por exemplo, o que ela faz? Ela faz a ausência do ego, a restauração do sentimento e ela acalma a mente. Quando você está meditando, você só está pensando naquilo. Então, sua mente limpa de todas essas emoções que não são boas. Então, crenças, a gente tem que descobrir de onde elas vêm. Isso o autoconhecimento te traz. O diagnóstico médico. Quando você tem um diagnóstico médico, que você tem aquela doença, quantas histórias vocês não sabem de doenças de que o médico falou, você tem 6 meses de vida e a pessoa foi lá e viveu mais 10 anos. Porque a gente não pode pegar o diagnóstico médico pra gente e achar aquilo como verdade. A gente tem que deixar aquilo e tentar procurar alternativas para isso. Ele mesmo tem eventos de meditações, de coisa que ele faz, que já curou muitas pessoas. Então, nós somos viciados nas emoções do passado. Então, a gente vive aquilo como verdade e nunca mais tira da cabeça e a nossa vida continua com o mesmo resultado. Focar mais do que você quer, do que você não quer. Porque quando a gente foca mais do que a gente não quer, é o que acontece. Porque onde a gente coloca energia, essa energia cresce. A doença, ela é diminuição da frequência. Eu já cansei de falar isso. Quando a gente está doente, a nossa frequência está no pé. A gente está com a energia para baixo, e aí é que vem a imunidade, que a imunidade cai, e aí é que vem a doença. Oposto de raiva, compaixão.
Oposto de frustração, paciência e gratidão. Oposto de vitimização, alegria e bem-estar. Todas as pessoas que se fazem de vítima são pessoas sérias, amargas, angustiadas, cheias de raiva, cheias de mágoa. Então, a vitimização é uma das coisas que menos deixa a pessoa andar para frente, porque ela não é responsável por nada. Então, a energia elevada, ela pode criar corpo, vida e futuro. E para finalizar esse podcast maravilhoso que eu trouxe para vocês, com tanto ensinamento lindo desse livro, pensamento sem emoção é vazio. Por isso, sinta, vibre e realize. Um beijo, até a próxima.